mais um programa Charme e Poder para todas nós e para todos os homens também aprender um pouquinho mais do que é a vida da mulher realmente no trabalho. E hoje com Paulo Yamamoto aqui, advogado, um colega meu, a minha colega, a minha amiga, a vereadora Andréia também para me ajudar a conduzir esse programa. E infelizmente a vereadora Mazé não pôde estar aqui presente, mas no próximo programa ela vai estar com a gente contando um monte de novidade, né, Andréia? Com certeza, é um prazer, doutor, tê-lo aqui com nós. Obrigado. No programa Charme e Poder. E poder explicar um pouquinho aí para as meninas, né, Karen, esse modo de ser tratado no trabalho, esse tal do assédio moral, né? Falar um pouquinho de assédio moral. Assédio, e né? aí eu fico até confusa, né, vereadora André, e vou te colocar a par de uma situação que eu vivi aqui em Osasco, né? Uma situação que eu até falei lá na Câmara Municipal, que um secretário municipal aqui virou para mim e falou que o meu lugar não era na política, lembra, né, Lembro, vereadora? claro Meu que lugar eu não era também na já passei política, por isso. então isso configuraria assédio moral? Eu sei que é diferente, que ele não é meu patrão, mas um patrão virar para uma funcionária e falar o seu lugar não é aqui, é na cozinha, configura assédio moral? Fala um pouquinho de assédio moral, um conceito, alguma coisa que fique mais claro para a gente entender. Claro. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar participando. É muito bom poder fazer parte desse programa que empodera as mulheres. E, enfim, o assédio moral, ele de fato é uma situação que a gente vive cotidianamente nas relações de trabalho. Esse caso que você acaba de relatar, ele não seria um assédio moral por causa do vínculo. Do vínculo, de não fazer parte do mesmo. Mas, enfim, reflete uma situação do machismo que ainda permeia a nossa sociedade brasileira, né? Que está muito inserido na nossa sociedade. O assédio moral, ele não é sofrido só pelas mulheres, né? Ele pode ser sofrido por questão de gênero, mas também por questão do trabalhador ter sido acidentado, ou então por orientação sexual do trabalhador ou da trabalhadora, mas é uma perspectiva do companheiro de trabalho dele, pode ser um colega no mesmo nível hierárquico ou superior, humilhando ele, constrangendo esse trabalhador ou essa trabalhadora. Então, assédio moral é só na relação de trabalho? O assédio moral é específico da relação de trabalho. Pode ser no setor público ou no setor privado. Doutor, e assim, o assédio, ele se identifica na realidade geralmente do homem para a mulher, com certeza isso. É o que mais tem, vamos dizer assim, na estatística de hoje, né? Mas existe também ao contrário, da mulher para o homem? Existe hoje em dia? Como está funcionando? Assim, existe a possibilidade fática disso acontecer. Certo. Mas assim, 99% dos casos é o patrão homem assediando moralmente ou até assediando sexualmente a empregada, né? A trabalhadora, a mulher, utilizando exatamente disso, desse machismo que é E tão só uma presente. pergunta, as provas, por exemplo, se eu sofrer um assédio, qual é o meio de prova que eu tenho? Seria uma câmera, uma prova? Tem que ter testemunha ao lado? Qual o que rodeia? Eu acho que eu vou deixar isso daí para depois? Para depois, porque agora ele conversando aqui, eu entendi que o assédio moral não é uma questão só até de sexualidade, né, de homem com mulher. Eu acho que o assédio moral é um pouco mais amplo. Então, por exemplo, se eu contrato uma menina sem instrução, né, que ainda vai se formar, né, aos seus 18 anos não conseguiu estudar, e eu começo a humilhar ela, isso é assédio moral também, então? Exatamente. São dois tipos de violência que existem. A violência do assédio moral e a violência do assédio sexual. A violência do assédio moral não precisa ter essa característica sexual. A violência do assédio moral, ela pode ser do maus tratos, de gritar com o trabalhador reiteradamente, de ignorar o trabalhador, de não possibilitar especificamente para aquele trabalhador uma possibilidade de promoção, por exemplo.
Então, é mais nesse sentido das relações de trabalho e de uma perseguição, de uma humilhação mesmo. Agora, o assédio sexual, ele pode ocorrer também, não precisa ser de um homem, de um homem para uma mulher, ele pode acontecer de um homem com outro homem, mas geralmente o que acontece é exatamente essa situação, de um patrão, homem, assediar sexualmente uma empregada mulher, né? André, acho que são tantos casos que acontecem, né? Demais. Acho que falar das provas, eu até dei uma segurada, porque assim, acho que prova é algo que até é um pouco mais extenso, né? A gente começar a falar das provas, porque isso é o que eu e a André, a gente pensa muito. Como provar, né, André? Como que a gente faz para realmente... Porque muita gente fala assim, eu não vou fazer nada, porque não vai dar nada. Geralmente é igual, vamos se igualar à Lei Maria da Penha, né, Karen? É a mesma coisa. Eu não vou lá a porque violência não vai... psicológica. Como eu vou provar uma violência psicológica, não tem como, né? Então, as provas, elas são bem difíceis de ser produzidas, né? Tem que ser bem contundentes, né? Elas precisam ser contundentes, elas são difíceis mesmo de serem produzidas, mas a trabalhadora que sofre assédio moral ou assédio sexual, ela não pode se deixar... claro, é uma situação bastante difícil, mas ela tem que tentar combater isso. E aí, a questão das provas, a gente pode entrar nelas mais no próximo bloco, talvez, mas é importante conseguir o maior conjunto probatório possível para poder comprovar essa atitude. E depois, só para, voltando, né, que nós vamos voltar tanto nas provas, porque hoje em dia também fala assim, olha, ela está com aquela blusa ali, ela não deu um nozinho, então ela está excitando você. Isso também existe muito, né, do tipo assim, é ela que está excitando, sempre é a mulher que está. A culpa né? sempre recai sobre a mulher, né, doutor? E a gente tem um péssimo hábito de tentar culpabilizar a vítima, né, que é um absurdo. Às vezes perguntam, o que fazer para não sofrer assédio moral, assédio sexual? Quem tem que fazer alguma coisa não é a vítima. E sim o agressor. É o agressor. Né? A culpa é do agressor. Então, a trabalhadora que estiver assistindo e tiver sido vítima tem que entender primeiro isso, que a culpa não é dela. Então, agora, a culpa não é dela, mas eu acho que o pior de tudo e o que mais magoa é que, assim, ela já está... A pessoa, né, não vamos falar só a mulher, mas a pessoa já está sofrendo uma agressão, né? Ela já está sendo violada. E ainda ela tem que se preocupar e ter que ver o que ela vai ter que produzir de provas para poder entrar com o processo e parar de ter essa agressão. Ou se não pedir a conta e perder um monte de coisas que ela poderia ter se ela fosse mandada embora, que ela tem, né? Os benefícios que tem. Mas eu acho que tudo isso a gente consegue falar no próximo bloco. Deu para perceber que a gente tem um advogado novo aqui, eu vou até falar a idade, 25 anos? Isso. 25 anos, aí ele vai falar um pouquinho mais dele, um pouquinho mais da experiência do Dr. Paulo. E nossa, no próximo bloco a gente conta sobre as provas e fala mais um pouco sobre assédio moral. Gente, não saia daí. Voltamos com o nosso programa Charme e Poder, o meu programa, o seu programa, o programa da vereadora André e da vereadora Mazé, para falar um pouquinho mais sobre assédio moral. Mas antes da gente entrar e falar sobre as provas, doutor Paulo, fala pra gente em que escritório que você trabalha, quanto tempo que você está na advocacia, tão novo assim? Legal. Eu trabalho na Advocacia Garcês, que aqui presta serviços para o Sindicato dos Comerciários de Osasco e região. Estou na Advocacia Garcês há mais ou menos 1 ano, mas já advogo já há mais tempo, há 3 anos na área trabalhista, né? Me graduei na Faculdade de Direito da USP e agora faço mestrado lá também. Ele tem cara de USP, né, gente? Mas vamos lá, doutor. Infelizmente, vamos falar um pouquinho dessa coisa chata, né, do assédio moral. Como que ficam as provas, né? Quando você vai entrar com um processo para um cliente, uma cliente, quais são as principais provas que você entende assim que não pode faltar? Tá. Então, de fato, é bastante difícil para a trabalhadora conseguir provas concretas disso, porque é uma violência silenciosa, né? É uma violência que cada um sabe, sente ela de forma diferente, trata ela de formas diferentes. Tem gente que tenta afastar, se isolar e acaba
caindo mais No esquecimento. Exatamente. Você acha que a pessoa pode não perceber que ela está sofrendo assédio? Eu acho que como um mecanismo de defesa, ela pode tentar disfarçar, se esquivar, o que é absolutamente comum, né? Mas não perceber, ela acaba no seu íntimo tendo aquele sofrimento e lidando de alguma forma. Sobre as provas, no caso de assédio sexual, é importante ter, às vezes, aquele bilhetinho com aquela cantada, ou então um e-mail com coisas inapropriadas para o trabalho. No caso, WhatsApp hoje, WhatsApp, exatamente. Facebook. No caso de o inbox, né, do Facebook. No caso do assédio moral, o que tem sido muito utilizado na jurisprudência trabalhista são as testemunhas, né? Porque muitas vezes é uma conduta vexatória que o empregador coloca a trabalhadora e todo mundo vê, né? Agora me fala uma coisa, esses processos, né, quando vai pedir, como que fala a demissão? Por justa causa? Ou... Não, quando o empregado quer pedir... Por culpa do empregador, isso, rescisão indireta. Rescisão indireta. Então, quando vai pedir uma rescisão indireta junto com um assédio moral... Uhum. Na primeira instância, o primeiro juiz aqui, ele já olha diferente ou tem que geralmente ter um recurso? Porque na esfera civil a gente percebe muito isso, né? De, olha, a jurisprudência aqui do nosso primeiro tribunal mas quando subir vai reformar a sentença. Uhum. Né? Então, é de se reformar a sentença para o assédio moral ou na primeira instância já consegue ser resolvido? Muitas vezes, esses casos que têm sido bastante... comuns na Justiça do Trabalho, tem empresas que reiteradamente praticam o assédio moral e o assédio sexual, né? Nesses casos, na primeira instância mesmo, já consegue um conjunto probatório suficiente. E aí o juiz também já coloca uma taxa de recurso bem alta para Exatamente. Doutor, há necessidade vamos dizer, da vítima fazer o boletim ou não? Somente entrar com a ação... procurar o advogado, verdade, né? Existe esse pré-requisito? Né? Não existe. Necessário? Não é necessário. Inclusive, na Justiça do Trabalho, tem o jus postulandi que não precisa nem de advogado para você entrar com uma reclamação. É claro que isso funciona melhor para causas mais simples. Quando tem assédio moral e precisa de um conjunto probatório mais específico... Eu particularmente não concordo, viu, com essas ações que existem aí, até a previdenciária, algumas ações do juizado especial civil que não precisa de advogado. Não é porque sou advogada, mas eu não concordo. Eu acho que assim, todo mundo tem a sua profissão, todo mundo, né? Então é a mesma coisa, a faxineira, a passadeira, a lavadeira, o motorista. Acho que cada um tem a sua profissão. Deveria ter sim, porque a pessoa é tão... Sim, com certeza. Tem pessoas muito leigas, né? Não é nem questão de ser leiga, viu, Andréia? Porque eu acho assim, eu hoje estou enfrentando o meu próprio divórcio. E eu pensei sim em ser a minha advogada. Eu acho que não é algo saudável nós nos representarmos, né? Então, quando uma pessoa entra com um processo sem um advogado, é como se ela mesma estivesse se representando. Então, algumas emoções, algumas coisas podem se aflorar que não é saudável. Então, é bom você contratar um profissional adequado para isso, né? Sim, com certeza. E ainda mais porque o advogado ele tem a linguagem do direito, sabe? Transitar ali pelas esferas. E mesmo porque se ele perder também na primeira, vai precisar do advogado para entrar com recurso. E se houve alguma falha na primeira instância, não tem como ser corrigida a ação na segunda. Não existe, vamos dizer assim, os fatos novos, ou existe na segunda? Não. Tem que ser desde a primeira. Sim, são apresentados na petição inicial. Na inicial mesmo. E são produzidos durante a instrução. Durante a instrução. Doutor, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Porque nós temos, hoje em dia, tanto mecanismo, por exemplo, uma caneta que está gravando. Sim. Né? Sim. Isso é uma prova? Isso é considerado como prova? Em determinadas circunstâncias, ela pode ser usada como prova. Agora... Tem juízes que reconhecem isso ou não? Existe jurisprudência firmada permitindo em determinadas circunstâncias. Agora, a questão das provas, elas estão sendo bastante discutidas recentemente, ainda mais com
com casos de repercussão nacional, na política. Então, ainda é um terreno bastante minado. Mas você tinha perguntado, desculpa, você tinha me perguntado antes sobre o que quem tiver sofrido assédio pode fazer, né? Isso. Não precisa fazer um boletim de ocorrência e pode entrar direto na justiça, mas também pode fazer denúncia. Às vezes tem um departamento de RH no local de trabalho, ou então procurar o Ministério do Trabalho e Emprego, que tem as suas secretarias, as antigas delegacias do trabalho, elas também recebem esse tipo de denúncia. Doutor, geralmente, desculpa, mas o RH da própria empresa é complicado. Eles tentam, maquiar a situação, não tenta, doutor? O que o senhor... Isso não é uma situação atípica, não. Acontece muito disso, de um corporativismo. Às vezes também o diretor do RH é um homem também que não só por ser homem, mas que não vai compreender aquele sofrimento trazido pelo assédio, né? Ele vai achar assim, não, ela simplesmente está se achando... Acho que pode muito procurar, sim, um advogado nesse procurar, primeiro passo, acho que é melhor. Conversar, até mesmo antes de ir no Ministério do Trabalho, né? Sim. Acho que é importante. É viável, porque, pare e pensa, você ir até o RH, né, o próprio... O que vai atender a mulher ali, ele vai falar assim, será mesmo? Poxa, aquele cara trabalha aqui há tantos anos, né? Jogo bola com ele. Jogo bola com ele, o cara é bacana, toma uma cervejinha e tal. Será que ele iria fazer isso mesmo, né? Porque geralmente quem está trabalhando no RH, o chefe do RH é alguém que está na empresa já há muito tempo, né? Não é alguém que entrou tem pouco tempo, não. Agora é assim, a Andréa falou da caneta, né? Então, assim, de uma possível filmagem. Hoje, as grandes empresas, elas dão computadores, dão celular, né? Então, quando eu falei no WhatsApp, eu falei assim, e se o patrão perceber que a pessoa vai entrar com um processo de assédio moral? Então, como que fica? Ele pode reter já esse computador? Ele pode reter esse celular? Como que a pessoa faz para conseguir segurar essas provas rapidinho? Mas isso fica para o próximo bloco, a gente já volta. Voltamos aí com um tema sério, com um tema forte, um tema muito delicado, que pouca gente tem realmente coragem de ir para cima e enfrentar, para que a gente consiga acabar com isso aqui no nosso país, né? Vamos falar assim no nosso país, vamos englobar todo mundo, porque eu acho que um vai falando para o outro, até que essa violência um dia, se Deus quiser, acabe. Então, doutor, como que fica, né? Então, a pessoa, ela trabalha com o celular, ela vai com o celular embora, vai com o notebook embora, e o patrão percebe que esse funcionário vai entrar com um processo de assédio moral e quer reter esse celular e esse computador. O funcionário pode procurar um advogado com os aparelhos e tentar pedir uma liminar de bloqueio ou suspensão? Ou uma quebra de sigilo dali, com o juiz. Você acha que isso demora muito? Porque a gente sabe que a justiça trabalhista é um pouco mais rápida, né, que as outras justiças. Já pegou algum caso desse? Pensa em alguma forma sobre isso? Especificamente um caso assim a gente ainda não teve, mas com essas informações, com esses dispositivos novos de tecnologia, é bastante até que simples você reter essas informações. Ainda que o empregador queira pegar de volta o celular, o notebook, não é difícil você conseguir essas informações, registrar essas informações e salvar num outro pendrive, arquivo. exatamente. Então, assim, é claro, existe essa possibilidade de entrar com alguma ação especial para tentar conseguir ficar, mas é tão mais difícil, e essa acho que outra possibilidade seria mais viável. Doutor, né? E hoje também é muito difícil você ver um colega de trabalho querer ser uma testemunha, né? Isso também ocorre bastante, né? Nos dias de hoje, porque ele vai falar assim, eu não quero perder meu emprego devido à situação dela, né? Infelizmente... Mas tem como forçar, né? Exatamente. Infelizmente, a Justiça do Trabalho hoje, ela é uma justiça que quem demanda nela é gente que perdeu o trabalho. É uma justiça acessada por pessoas que acabaram de perder o seu trabalho. E, muitas vezes, a testemunha tem esse temor também de ficar sem emprego, de ser demitido por causa disso.
Mas assim que entra com a inicial, é possível, com a reclamação trabalhista, é possível você exigir, você indicando o nome da pessoa, onde ela trabalha, pedir para ela ser testemunha e aí o juiz... Vamos supor, eu informo lá uma pessoa e de repente ela é intimada e não comparece. Como que fica? Não, tendo sido intimada pelo juiz, ela precisa comparecer. Se ela não comparecer, existe penas determinadas pela justiça, por exemplo, pagamento de multas. Ah, tá. Ou Agora, até coerção. deixa eu perguntar. Por exemplo, então eu trabalho na mesma empresa que a Andrea, eu obrigo ela a testemunhar no meu processo. O patrão pode mandar ela embora? Ou ela tem um período de carência? Não, se o patrão demitir ela por ter sido testemunha do seu processo, é claramente uma dispensa discriminatória. Aí é outro processo. Outro processo que pode ser não só querer que vai ser o pedido vai ser para reintegrar. A impossibilidade de ter sido demitida por causa de ter sido testemunha e ter falado a verdade. Agora, se não falar a verdade também, aí tem as outras penalidades. De poder ser preso, Com inclusive. certeza. Agora, você acha que você acha que tem diminuído isso na história, de tudo que você estudou, de tudo que você já está vivendo? Você acha que vem diminuindo o assédio? A gente pode ter uma esperança que as pessoas, os empresários, os patrões estão pondo a mão na consciência e estão diminuindo um pouco essa violência? Eu acho que tem uma linha de aceleração num primeiro momento e hoje a gente tem uma manutenção dos casos. Então, não tem diminuído, mas eles têm sido mantidos. Agora, para você conseguir diminuir essa violência que as trabalhadoras sofrem... Você tem que se expor, né? Você tem que se expor e é muito importante iniciativas como do programa Charme e Poder, para poder explicar para a população essa situação e poder também diminuir o assédio moral através da conscientização de todos. Também eu percebo que assim, né, em grandes empresas, muitas devem sofrer o assédio. Só que por ser uma multinacional, uma não empresa... quer perder o emprego, né? Fica com medo, fala assim, putz, recua. ela tem bons advogados, né? Ela deve pagar bons advogados, deve... como que eu vou brigar com um gigante desse? O gigantão, né? Acho que isso acaba inibindo um pouco, né? Uma trabalhadora, eu sei que aqui a gente não pode falar muito em valores, tudo, mas uma trabalhadora que queira procurar você para entrar com um processo, é muito caro? Não. Na verdade, como a gente sabe que os trabalhadores e as trabalhadoras geralmente não têm recurso quando vão procurar um advogado trabalhista, o que a gente costuma fazer é não cobrar. A gente não cobra... Cobra só no final. No primeiro, aí vem no final com a... Só se a pessoa ganhar, se a pessoa perder... Aí a gente também perde, né? Então, acho que acaba ficando mais fácil, esclarecendo muita coisa. E a gente pode ter esperança, né, Andréia, de um dia isso acabar, né, dessa violência toda. Karen, eu acredito que nós estamos hoje num mundo mais aberto, mais... consciente, as mulheres estão mais conscientes da situação, né? Então eu acredito que vai diminuir bastante, temos que divulgar bastante, mais a situação mesmo, e pôr a cara a tapa, não deixar, sabe, passar em branco, porque senão vai se omitir e vai acabar, ou seja, não vai ter um fim, né? Não vai ter um fim. Então, tem que ser realmente positiva e enfrentar eficaz, a situação, né? E nesse caso, doutor, deixa o seu telefone de contato aí, então, né? doutora, a gente já está chegando no final. Se alguém quiser entrar em contato com você, como que faz? A gente atende, principalmente aqui em Osasco, as trabalhadoras do comércio, os empregados do comércio de Osasco e região. E, enfim, tem o meu telefone, é 986-722-533. Estou à disposição aí. Fala um pouquinho mais devagar para dar tempo da pessoa correr lá e anotar. Tá, 986-722-533. E, enfim, acho que
é exatamente o que a vereadora colocou, é um círculo vicioso que se aproveita dessa fragilidade e acaba sendo cada vez pior. Precisa, então, de força, precisa de muita coragem. A lei é boa, não precisa ser alterada. Não precisa. Acho que já tem os mecanismos legais para isso e precisa de bastante coragem, mas vale a pena, no final, lutar para acabar com essas injustiças que tem tido tantos casos, né? Que vem vindo ao longo da história, né, Andréia? E é bom, né, Karen, porque hoje em dia a mulher, ela, por si só, hoje já se sente fragilizada, é uma coisa que é natural, né, da mulher estar ali no meio de tantos homens, que hoje em dia, queira ou não, as mulheres estão se destacando aí à frente de muitos trabalhos, ou muitos serviços, porém ainda é minoria, ainda né, é minoria. Mas independente disso, procura, vá atrás dos seus direitos, porque não deixa passar isso. Porque se você deixar passar uma vez, vai ter a segunda, a terceira e aí por diante, né, doutor? Exatamente. Mas chegamos no fim. Que peninha, Doutor né? Paulo, muito obrigado. Mais uma vez eu quero te agradecer. Se alguém aí de casa não conseguiu anotar o telefone do Dr. Paulo, pode entrar em contato aqui com a TV, entrar em contato no meu gabinete, no gabinete da vereadora André, que a gente passa assim. E não vamos mais continuar sofrendo calado. Eu acho que a gente tem que mesmo se unir e ir pra frente, parar com esse ciclo de violência. Muito obrigada e até o próximo programa.